quantos aplaudem ao Senhor pela vida do pastor? Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Estamos diante de Ti, nosso Deus, nosso Salvador, a quem nós amamos, servimos, queremos dedicar nossas vidas. Nesse instante, colocamos nossos corações no Teu altar, para sermos ministrados por Sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, eu queria saber quem está nos visitando hoje. Você está nos visitando? Dê um sinal com sua mão, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe. Quem mais? Ali, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe. Deus abençoe você. Amém. Se você está ao lado de alguém que está nos visitando, dê um abraço aí nessa pessoa. Diga a ele ou a ela, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão na casa de Deus. Igrejão, dá uma salva de palmas bem forte para todos os nossos irmãos que estão nos visitando hoje, estão conosco aqui. Também nossos irmãos que estão nos assistindo no nosso culto online. Então, uma salva de palmas para quem está online aí também. Maravilha, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido, para a palavra de Deus, receber a palavra do Senhor nas nossas vidas, porque foi para isso também que viemos aqui nesse lugar, amém? Amém. Vamos lá, queridos, nós estamos falando sobre nosso mestre Davi, grande rei Davi, e a saga do nosso herói, né? E nós já o acompanhamos na sua partida, jovem, uma criança, né? um pré-adolescente, enfrentando desafios na sua casa, sendo rejeitado dentro do seu ambiente familiar, sendo diminuído, né? Ou não cotado para uma vaga, para participar ali de um banquete com os sacerdotes, já vimos sobre isso. E a vida dele seguiu, enfrentou, venceu a rejeição dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Foi obediente mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Foi determinado, né, em busca do projeto de Deus, de um alvo que Deus havia semeado no coração dele. E esse jovem continua, vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo experiências, vai vencendo suas lutas, suas dores e vai alcançando o melhor de Deus para a sua vida. Olhe para quem está perto de você, ou pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: vença, diga vença de novo, mas não desista. Diga assim: Deus é contigo. Amém ou não amém? Quem crê nisso aí? Aplauda bem forte o Senhor, só quem crê. Esse é o Davi que nós estamos falando e que, acredito, semana que vem a gente encerra essa série de palavras falando sobre esse grande homem de Deus. Agora, queridos, é comum, né, quando nós oramos, nós fazermos promessas a Deus. Principalmente quando é algo que nós queremos muito, algo que nós buscamos muito. Senhor, quem nunca orou assim? Senhor, se o Senhor me der isso, aqui eu vou ser uma pessoa tão fiel. Senhor, se o Senhor abrir aquela porta de emprego, eu vou ser o melhor funcionário daquele lugar. Senhor, se o Senhor me der aquela menina, eu vou fazer ela a mulher mais feliz da vida. Ela vai viver sorrindo, porque eu vou ser a alegria dela. Olha como ele é humilde, né? Mas é muito comum nós fazermos promessas para Deus quando nós estamos orando e buscando a Deus por algo que nós damos muita importância. Que seremos fiéis, que seremos pessoas melhores, que seremos obedientes a Deus, que honraremos ao Senhor, que naquele lugar
nós vamos ser sal da terra, luz do mundo. É muito comum, é natural do ser humano. Mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que prometemos para Deus. Eclesiastes capítulo 5, e o primeiro texto que eu quero ler hoje, baixa um pouquinho, por favor, aqui o som, por gentileza. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, nós primeiro nos deparamos com um grande desafio. A obrigação que nós temos de, diante de Deus, sermos responsáveis com aquilo que nós oramos, com aquilo que nós colocamos diante de Deus. Sabe de uma coisa? Nós esquecemos das coisas, mas Deus não esquece de nada. Até agora, tudo que você disse para Deus que ia ser, que ia fazer, que ia acontecer, você pode até ter esquecido, mas Deus não esqueceu de nada. E esse é um desafio para nós, porque muitas vezes, na hora do aperto, na hora da angústia, na hora do querer algo, eu digo para Deus, ou prometo para Deus, ou para as pessoas, uma série de coisas. Você vai casar, o que você faz lá para a pessoa? Eu vou estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu estou contigo. Mas tornar isso uma prática, tornar isso uma realidade, nem sempre é possível. Por isso, o texto de Eclesiastes nos diz: se eu vou fazer um voto a Deus, eu tenho que ter firmeza e cumpri-lo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Davi viveu toda essa sua trajetória e ele entrou num ambiente onde ele alcançou o projeto de Deus, onde ele alcançou o sonho de Deus, ele alcançou aquele estágio da vida onde ele atendia a visão que ele recebeu de Deus. Ele foi ungido para aquilo. E é nesse instante que muitas vezes as pessoas caem. É nesse instante que muitas vezes os castelos caem, desmoronam. Por quê? Porque você, muitas vezes na luta, você na batalha, na guerra, na provação, você está muito sempre vigilante, cuidadoso. Se você vai num lugar e alguém diz assim: olha, cuidado que essa rua é perigosa. O que você já vai? Você vai todo atento, todo cuidadoso, sim ou não? Mas se você está num ambiente onde ninguém te orienta de nada, ninguém alerta você sobre nada, você vai mais tranquilo. E em geral, nos ambientes de vitória, nos pódios da vida, nos ambientes de conquista, geralmente nós tendemos a baixar a guarda. Tendemos a não nos preocuparmos muito com algumas coisas. Quer ver uma coisa? Quando eu estava lendo esse texto, me passou um filme de alguns momentos da vida. Por exemplo, quando alguém no momento da festa da formatura, você vai lá, se estudou 4 anos, 5 anos, na faculdade, se formou. Quanta alegria no coração de uma pessoa formada, sim ou não? A pessoa venceu 5 anos ali, estudando, ralando, penando, se formou. Aquilo ali merece festa, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas quantos concordam comigo que fechou um ciclo, mas começa um outro de muita luta também? Porque você, a partir do momento que você está formado, se você não está estagiando, se você já não está com um contrato de trabalho, você é um desempregado agora. Você saiu do estágio de estudante para desempregado. É assim ou não é? Então, a vida é feita de ciclos. Então, você nunca pode baixar a guarda demais. Você sempre precisa estar vigilante e entender os estágios da sua vida. E quando nós conquistamos determinadas coisas na vida, no momento da festa, no momento da celebração, a gente tende a baixar a guarda. Eu já vi, falando sobre formatura mesmo, pessoas que vai fazer aquelas brincadeiras da formatura, né, que chama, é trote que chama? É trote, né? O trote lá, e às vezes, você já deve ter visto no noticiário, a pessoa está na festa para celebrar a formatura, mas aconteceu alguma coisa, a pessoa morreu. O que aconteceu?
4, 5 anos para se formar e não ter nem um dia de formado. Em algum momento, baixou a guarda, não foi vigilante, não protegeu sua história, não protegeu seus 5 anos. A mesma coisa acontece, às vezes, com os casados. A pessoa passa namorando, vai aquele amor todo, flor para cá, flor para lá, amorzinho, vida, paixão, coração, e vai para lá, aquela coisa, aquele chamego todo, não é? É assim ou não é? Está namorando, está noivando, é assim. Aí casa, aí nos primeiros dias, paixão, vida, vem para cá, vem para lá, vida, amor, vida, os carinhos, né, da pessoa. Mas, às vezes, conquistou, aí baixa a guarda, baixa o amor, baixa o coração, não está mais do mesmo jeito, diminui a intensidade. Por quê? Porque nós tendemos a relaxar quando conquistamos algo. Nós tendemos a relaxar quando alcançamos um alvo, uma meta. E a história de Davi vai nos ensinar que é necessário, a conquista é necessário vigilância constante. Não é porque você já conquistou que perdeu o valor. Se você está ao lado da sua esposa, do seu esposo, diga assim: está vendo aí? Você conquistou uma parte de mim. Tem outra que você precisa conquistar ainda. Amém ou não amém? Tem outra que você precisa conquistar. A conquista, ela é constante. Constante. Você tem um filho, glória a Deus. Cadê os pais aqui? Cadê os pais aqui? Quem lembra da alegria quando pegou seu filho pela primeira vez nos braços? Eu tinha um misto de alegria com medo, desespero, vontade de correr. Mas depois a coisa foi assentando, aí foi ficando a alegria, e deu certo, graças a Deus. Mas você coloca o filho nos braços e olha assim, meu Deus, que alegria por tê-lo. Mas você não baixa a guarda, pelo contrário, aí que você se torna vigilante, porque você agora não é só responsável por você é responsável por outra vida que Deus te deu para tomar conta. Então, queridos, o entendimento que nós precisamos ter, Deus quer te dar lugares altos, amém ou não amém? Deus quer te levar a conquistas altas, Deus quer te levar a lugares importantes, Deus quer realizar o sonho do teu coração, mas um sonho, ele é feito por várias etapas, e para que você alcance o melhor de Deus para a sua vida, você precisa vencer as etapas e permanecer vigilante em cada uma delas, para que você não perca aquilo que Deus tem para você, para que você não fique no caminho. A história de Davi nos ensina sobre esse cuidado que nós precisamos ter. Só para você ter uma ideia, eu acho que eu já compartilhei, não sei se compartilhei aqui no culto com vocês, mas um estudo feito sobre acidentes, eu acho que foi com o pessoal do louvor que eu compartilhei isso, um estudo feito sobre acidentes de trânsito, e muitos dos acidentes de trânsito acontecem nos últimos minutos da viagem. Então a pessoa vai fazer uma viagem longa de 1 hora, 2 horas, mas muitos dos acidentes acontecem quando a pessoa está chegando em casa, está chegando no destino. Por que isso acontece? A pessoa passa a viagem todinha com vigilância, com cuidado, e a mulher do lado, olha o quebra-mola, olha o menino, olha o boi, olha a bola, olha o carro, olha não sei o que, olha isso. É assim ou não é? Quantos tem um GPS desse aí que anda com você? É assim ou não é? Às vezes o carro está parado e o GPS está ligado, é ou não é? Pronto, é desse jeito. Cada um tem o GPS que merece. Cada um tem o GPS que merece. Pois bem, aí, em geral, a pessoa faz a viagem com toda a vigilância e com todo o cuidado. Mas quando chega nos últimos minutos, nos últimos quilômetros da viagem, ela relaxa. Preste atenção se não é isso, ela relaxa. Tem gente até tira o cinto, dá aquela relaxada, porque está próximo o destino. E é nesse momento que muitos acidentes de trânsito acontecem. Então o que eu quero te dizer? Deus vai te dar conquista, Deus vai fazer você trilhar um caminho da bênção, em nome de Jesus, amém ou não amém? Mas esse caminho, ele é feito de conquistas no percurso, e você precisa estar vigilante, em cada momento, não baixar a guarda. Vamos ver como é que Davi estava
nesse momento em que hoje eu quero trazer a vida dele, ou esses aspectos da vida dele. Então abra comigo, Salmo 144, versículo 1. Salmo 144. Salmo 144, versículo 1. Quem achou diz amém. Diz assim, ó: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado, é minha fortaleza, o meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. O que Davi está vivendo? A plenitude do rei. Davi conquistou tudo onde ele colocou os olhos, tudo que desejou o coração dele, de conquista, de guerra, ele conquistou. Ele conseguiu estabelecer os limites do seu reino. Ele conquistou Jerusalém, levou toda a corte para Jerusalém, estava reinando a partir de Jerusalém, tudo lhe era favorável. Tudo estava a favor dele. Davi estava desfrutando de plenitude. O bom de falar de Davi é porque a gente consegue ler o fato histórico na Bíblia e qual a sensação dele, como que estava o coração dele nos Salmos. Então, falar da história de Davi é isso. Palavras dele: o Senhor me deu os povos, o Senhor me fez submeter os povos. Os povos estão na minha submissão. Por quê? Porque Deus me deu. Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio. Bendito seja o Senhor, que Ele é a minha rocha. Então Davi está desfrutando da plenitude do seu reinado. Davi está no melhor momento da sua vida. Ele já estava vivendo aquilo que Deus tinha ungido para ser. Ele já tinha conquistado tudo o que ele podia conquistar, pelo menos aquilo que ele pôs os olhos. E constantemente Davi estava na presença de Deus. Ele levou a arca da aliança para Jerusalém. Então ele tinha a presença de Deus, ele tinha a sua família, ele tinha o seu reino e estava vivendo o melhor de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Ele estava no melhor momento da vida dele, aproximadamente 45 anos, vivendo o melhor de Deus para a vida dele. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio. Morava como, queridos? Tranquilamente. Tranquilamente no seu palácio. Pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele vivia tranquilo e descansado. Os inimigos não perturbavam Davi. Quem quer isso para a sua vida aí? Quantos tem um inimigo te perturbando aí? Quem tem um inimigo te perturbando aí? Não é gente, às vezes, não é uma pessoa que está te perturbando. Às vezes é uma situação, é uma circunstância, é um problema que você está vivendo na sua casa, no seu ambiente de trabalho. É uma situação que muitas vezes você está vivendo. Davi não tinha nada disso. Sabe esse problema que às vezes você vai pensar, vai dormir pensando nele? Pronto, Davi não tinha isso. Não tinha. Sabe aquele medo que você tem? Às vezes, meu Deus, será que vai dar para pagar as contas? Pronto, Davi não estava com esse problema também. Sabe o filho que às vezes fica dando dor de cabeça, respondendo, você doido para dar um corretivo? Pronto, Davi não tinha isso também. Nesse momento, Davi vivia a plenitude, descanso de todos os seus inimigos. 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Além de tudo, era um bom rei. Era alguém justo. Governava com sabedoria, com inteligência, com justiça, com equidade. Ah, Senhor, quando eu penso nisso. Então, além de ser um bom rei, desfrutar de toda essa paz que tinha, Davi vivia tranquilamente. Querido, aqui para nós, Davi chegou naquela situação em que nós muitas vezes dizemos: se eu chegar nesse estágio,
eu estou tranquilo, estou de boa, eu não vou pecar mais, eu não vou abusar mais Deus com nada, eu vou ser o melhor marido, a melhor esposa, eu vou ser o melhor filho. A gente diz assim, ó, se papai me der um carro quando eu me formar, pense num filho bom, serei eu. Não, se olha, mãe, o menino vai, mãe, se a senhora me ajudar a pagar esse curso aqui, eu vou honrar a senhora, eu vou ser um estudante bom, quem vai ser bom sou eu. Aí você, papai e mamãe, sabe como é que dá, como é que acontece depois, né? Você vai lá, sacrifica, paga o curso, o que é que o menino faz? Não vai numa aula. É assim ou não é, gente? Não deveria ser, mas é. Sua esposa olha para você e diz, fulano, olha, se tu me comprar aquela roupa, olha, pensa numa mulher feliz. Pensa que eu vou te ajeitar de manhã, de tarde, de noite. Aí o cara vai lá, meu Deus, eu vou ter que ajeitar a mulher. Aí se organiza, pega o cartão da Mesbla. Vai lá, passa lá na Riachuelo o cartão da Mesbla. Se enfoca para pagar, foi aquela confusão. A mulher veste uma vez, 2 vezes que ela vestir aquela roupa já era, ela vai pedir outra depois. Então nós muitas vezes achamos e julgamos que a nossa fidelidade, ela está condicionada às situações em que nós vivemos. E a história de Davi nos mostra que há um ambiente de perigo quando nós estamos satisfeitos. Quando você está satisfeito com o seu casamento, quando você está satisfeito com a sua vida, quando você está satisfeito na sua faculdade, quando você está satisfeito no ambiente de trabalho, quando você se torna satisfeito, você precisa levantar uma vigilância na sua vida. Pega uma pessoa que pratica um esporte aí qualquer. Essa pessoa, ela nunca pode se tornar satisfeita. Ela vai ali, ela sempre tem que se desafiar. Quando ela achar que está bom, aí o professor, o instrutor diz, bota mais peso para ele. Não, não pode mais não. Vai, rapaz, vai lá. Quando você consegue fazer as coisas. É por isso que você não vê ninguém na academia sorrindo. Você vê alguém sorrindo? Não, o cara está fazendo cara feia. Porque quando ele para de fazer cara feia e sorrir, o professor diz, já está acomodado, tome mais peso. Tome mais pressão para ele. Por quê? Porque a vigilância na nossa vida precisa ser constante. A intensidade do crescimento da nossa vida precisa ser constante. Davi estava numa situação extremamente confortável. Vivia bem. Os reis que antigamente eram vizinhos, eram inimigos, agora eram bons vizinhos. Não havia aperto para Davi. Aí vamos lá, 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. 1 Reis, capítulo 15 e versículo 5. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos. Diga comigo, glória a Deus. Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos seus mandamentos, a nenhum dos mandamentos do Senhor, durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então, o testemunho da Bíblia sobre Davi é que ele foi um cara impecável, com exceção de um evento. Um evento, uma decisão, uma bola fora, e marcou a vida de Davi e trouxe para ele um prejuízo terrível. Deixa eu te dizer uma coisa, você só precisa de uma decisão na sua vida para fazer você perder muita coisa. Existem decisões que você toma na vida que o custo dela é altíssimo, que pode comprometer você demais. Davi foi obediente em tudo, a Bíblia testemunha sobre ele.
A Bíblia testemunha sobre a vida desse homem, que ele foi obediente em tudo, exceto, ou seja, um evento. Diga comigo, um evento. Mas só diga um evento. Queridos, nós muitas vezes levamos todo um processo para construir alguma coisa. Mas um evento pode trazer uma destruição muito grande. É o exemplo que eu citei do rapaz. O cara está se formando, parece que era medicina. Aí não são só 5 anos, né? Aí tem a faculdade, tem residência, e não sei mais o que. Pronto, uma vida ali. Bota aí, sei lá, 10 anos. 10 anos. 10 anos é muita coisa, gente? Sim ou não? Imagine você passar 10 anos estudando, sonhando, seus pais sonhando, e no dia da formatura, ou no período da formatura, uma brincadeira, e a pessoa morreu. Ou seja, foi um evento, destruiu todo um processo. Diga, um evento pode destruir todo um processo. Não é sempre, mas pode. Então nós precisamos estar vigilantes em todas as circunstâncias das nossas vidas, mesmo quando tudo estiver na paz, mesmo quando tudo estiver bem, mesmo quando tudo estiver nos eixos, nós precisamos manter a nossa vigilância. Amém ou não amém? Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: quando tudo estiver nos eixos, você precisa manter a vigilância. Amém ou não amém, queridos? Diga assim: Senhor, guarda o meu coração, a vigilância, para que eu possa viver o teu melhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu sempre me questionei, por que a Bíblia trouxe o registro do erro de Davi? Assim como o erro dos demais homens de Deus. Não tem um na Bíblia que não tenha citado um erro, um equívoco dos grandes homens de Deus. E eu sempre entendi, mas por que foi tão rasgado? Por que foi tão explícito? E o que eu entendo de Deus é para mostrar para mim e para você que estes homens que nós admiramos são homens, e a própria Bíblia fala, eles foram homens sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas tentações, sujeitos às mesmas dores, e que se eles precisavam vigiar para manter sua vida em ordem e com Deus, nós também precisamos fazer o mesmo. Amém ou não amém, queridos? Hoje eu chamei ele de Davi de um herói, e é um herói, por toda a sua história, por tudo que viveu. Um erro trouxe uma consequência terrível, mas ele conseguiu voltar para o plano de Deus, conseguiu voltar, teve uma colheita muito dura, muito severa. O erro dele trouxe consequências terríveis, mas ele conseguiu voltar para o plano de Deus, voltar para o projeto de Deus. Então te digo uma coisa: você sente dor, você sente angústia, você sente medo. Todos os homens da Bíblia sentiram as mesmas coisas. A grande diferença está na decisão que muitas vezes eles tomaram, acertadamente. Davi, neste caso, e somente neste caso, tomou uma decisão muito errada. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que você decide, principalmente, presta atenção, cuidado com aquilo que você decide sozinho. Cuidado com aquilo que você não consulta a Deus, que você não consulta alguém que tenha importância na sua vida. Alguém que tenha a capacidade de ministrar na sua vida, de orar com você, de abrir os seus olhos. A Bíblia diz que em um determinado momento, Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, a Bíblia diz que Davi ficou deitado na cama do palácio, levantou um belo dia, um dia lindo, e foi passear no terraço, na varanda do seu apartamento, de frente para a praia. Davi foi passear na sacada do palácio, e quando Davi estava ali, ele avistou uma mulher muito bonita, formosa. A mulher chamou a atenção de Davi, e Davi
arquiteta um plano. Davi manda chamar a mulher. Ela é esposa de um grande amigo e valente dele, um dos principais homens fiéis a Davi. Ele está na lista dos 300 homens que acompanhavam Davi em todas as suas guerras. Alguém que tinha a disposição de morrer por ele. Alguém que tinha disposição de entregar a sua vida por ele. Os homens, cadê os homens que participam da nossa reunião de homens aqui? Cadê os valentes aqui? Os homens fortes aí, cadê os homens fortes aí? Eu tenho falado constantemente para os homens da capacidade que nós temos, os homens, o potencial que nós temos de sermos destrutíveis. Os homens têm o poder de construir muita coisa, mas os homens também têm o poder de destruir muita coisa. Está na natureza humana. Davi tinha, de um lado, tudo que ele estava vivendo com Deus, toda a glória, toda a grandeza, mas ele por um instante deixou de enxergar aquilo por algo que os seus olhos miraram. E naquela oportunidade, Betseba era essa miragem, né? Que teve a capacidade de roubar dele o peso da responsabilidade por tudo o que ele tinha construído. Davi arquitetou e colocou em prática um plano, se deitou com Betseba. Depois de ter feito isso para ocultar o seu erro, fez com que o esposo dela, seu amigo, morresse na frente da batalha. Ele errou e tentou esconder o seu erro. Então, alguns passos do erro de Davi. Primeiro, ele se acomodou no tempo de paz. Ele descansou no tempo de paz. Ele descansou depois da formatura. Ele descansou depois que entrou no emprego, conseguiu o emprego que queria. É igual o cara estuda a vida toda para passar no concurso. Quando passa no concurso, aí vira servidor público de carteirinha. Aí você sabe como é, vai lá na Secretaria de Educação, tentar ser atendido por qualquer daquelas pessoas lá, você vai entender o que eu estou falando. Vai em qualquer órgão público, que está aí cheio de servidor. E outra coisa, eu tenho propriedade para falar que eu sou concursado também, então eu trabalho em empresa, entrei para o concurso. Então não estou falando do que eu não sei. Então vai na maioria dos órgãos públicos, como que você é tratado. Vai no posto de saúde, para você ver como que você é tratado. Mas a pessoa que está ali por trás do balcão, um dia disse a Deus, e um dia disse para a sociedade, que seria o melhor servidor que essa cidade teria, se ela entrasse naquela vaga. É desse jeito, meu. Você vê a diferença de como você é atendido, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Vai na Caixa Econômica, ou vai em um outro banco privado, para ver a diferença do seu atendimento. Mas aquela pessoa que está lá, e um dia ela diz assim, se eu passar nesse concurso, eu vou ser o cara mais, rapaz, olha, eu vou ajudar os velhinhos que estão chegando aqui, eu vou ajudar essas pessoas, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou fazer. Davi se acomodou depois da vitória. Em tempos de paz, Davi se acomodou. Segundo, ele deixou de exercer a sua liderança. A Bíblia diz, no tempo que os reis saíam para as guerras, o exército de Davi estava na guerra. E Davi estava onde? No palácio. Deixou de cumprir o seu papel. Terceiro, ele não vigiou as entradas da alma na sua vida. No seu caso, os olhos. Ele mirou em algo que não deveria, que não poderia. E aquilo alimentou o seu coração. Aquilo foi tão forte que foi capaz de roubar o sonho que ele tinha no coração. Quantas e quantas coisas que você enxerga, você vê, tem a capacidade de roubar o seu coração. Cuidado com o que você enxerga, cuidado com o que você recebe, o que você ouve na internet, através dos vídeos, e aquilo que você estuda e busca por aí. Cuidado, porque isso tem um poder terrível. Pode construir muita coisa na sua vida, mas tem também um poder muito destrutivo. Pode acabar com os seus sonhos e com a visão que Deus tem para você. Davi também não freou os instintos humanos dentro dele. Quando ele enxergou algo, aquilo começou a consumi-lo. Gente, olha a capacidade. Ele trocou aquilo que ele estava enxergando por tudo que Deus tinha feito ao longo de toda a vida dele.
Então precisamos cuidar dos nossos instintos humanos. Davi, não conversou com alguém que o ajudasse. Se de repente Davi procurasse um profeta, procurasse alguém de confiança, abrisse o coração, alguém diria: Davi, sai disso, pelo amor de Deus. Rapaz, olha a tua casa, olha onde Deus te colocou, olha a história que Deus está desenhando através de você, olha o que Deus já fez na tua vida. Você vai abrir mão de tudo que Deus já fez na tua vida, por causa de quê? De um capricho, por causa de algo simples, por causa de um amor, de uma aventura. Você vai abrir mão de tudo que Deus tem para você, por causa de um pensamento que você deixou entrar no seu coração. Você viu um zap, alguém te disse que te amava no WhatsApp, e você vai abandonar a sua família por causa disso? O que é isso, Davi? Você estava lá, alguém mandou um vídeo, está consumindo você. Ou seja, aquilo que tem a capacidade de roubar de nós a segurança e a capacidade de enxergar com bondade tudo que Deus fez nas nossas vidas. Quando você tem consciência de que Deus fez algo na sua vida? Se eu te perguntar, o que pode roubar isso de você, você vai dizer para mim: nada. Você vai dizer: nada vai ter. Principalmente se estiver muito perto de você ter recebido. O que vai roubar? O que tem a capacidade de roubar o seu dom e o seu talento em Deus? O que tem a capacidade de roubar o amor da sua esposa do seu coração? O que tem a capacidade de roubar a sua visão a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus? O que tem poder para roubar isso de você? Talvez você diga nada, talvez você pense nada, mas Davi poderia até dizer nada, mas na execução foi totalmente diferente. Um outro erro de Davi foi tentar encobrir o seu próprio erro. E um último que eu considerei aqui, um último erro de Davi foi não considerar a fidelidade provada por Urias. O homem que ele mandou para a morte era alguém fiel a ele. Querido, sabe o que falta muito hoje em dia? Pessoas fiéis. Pessoas que respeitem pessoas fiéis. Hoje as pessoas se vendem por qualquer moeda. As pessoas se vendem por qualquer coisa. As pessoas abrem mão de pessoas fiéis por dinheiro, por prazer, por qualquer coisa. Se você conhece alguém fiel, quem conhece alguém fiel? Alguém que é fiel a você. Quem conhece alguém fiel a você? Pois bem, nada pode ter o poder de tirar essa pessoa de perto de você. Nada pode diminuir a intensidade da sua relação com essa pessoa. Por quê? Porque estamos carentes de pessoas fiéis. E cada pessoa fiel que nós temos perto de nós, isso precisa ser cultivado. Isso precisa ser ampliado. Amém ou não amém? Diga assim para quem está do lado. Diga assim: seja fiel, viu? Diga assim: e eu sou fiel a você. Diga: o sangue pode dar no meio da canela. Amém ou não amém? Hoje em dia às vezes você não tem a fidelidade de uma mãe para com o filho. É num estágio tão alto a fidelidade de uma mãe para com o seu filho, que Deus diz: olha, se a sua mãe se esquecer de você, eu não esqueço. Ou seja, é o último estágio, né? É o último estágio. Se a sua mãe se esquecer, olha, eu estou lá contigo. Mas quantas e quantas vezes as mães, os pais, muitas vezes não têm tido fidelidade para com os seus filhos. Então Davi não considerou a fidelidade desse homem. Ele dizia para o rapaz: não, vai dormir na tua casa, porque ele queria que o rapaz fosse para casa, que tivesse relações com sua esposa e pudesse enganar o filho que ela estava esperando dele. E o rapaz fiel: não, Davi, estou aqui. Não, posso não. Como é que está todo mundo lá, não é, na guerra, todo mundo na batalha, e eu vou ficar... Não, de jeito nenhum, vou dormir aqui no relento. Demonstração pura de fidelidade. Para terminar, queridos, diga assim: todo pecado tem suas consequências. Abra comigo, eu quero que você abra esse texto. Nós vamos ler juntos 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12.
Quem achou diz amém. Sendo assim, versículo 9, 2 Samuel 12, 9. Sendo assim, por que desprezar? Isso é o profeta falando com Davi. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu matastes ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o matastes por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedecestes a minha palavra e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Diga comigo, misericórdia. Você vai ler depois e eu recomendo que leia a partir daí 2 Samuel capítulo 12. Começa a contar passo a passo toda a dor que Davi sofreu por ter pecado contra o Senhor. Agora deixa eu esclarecer uma coisa. Uma coisa é pecado, outra coisa é problema. Às vezes a gente diz assim, fulano está com problema, ou eu estou com problema. Ter problema é uma coisa, estar em pecado é outra. Davi entrou em problemas porque primeiro ele pecou contra Deus. O seu pecado trouxe consequências. O seu erro trouxe consequências. O pecado é também uma semente. E quando nós pecamos contra Deus, nós também colhemos as sementes dos nossos erros. Salmo 51, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos encerrar lendo esse salmo juntos aqui. Salmo 51. Este salmo foi escrito por Davi exatamente depois que o profeta o abordou. Davi pecou, fez aquele seu plano para esconder o erro, e o profeta foi lá para enfrentar Davi. Geralmente nós não gostamos de quem fala a verdade para nós. Geralmente nós não gostamos quem falam as verdades para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo diante de todas as consequências que Davi viveu, poderia ter sido pior. Se ele não tivesse escutado uma palavra de alguém que tinha coragem para falar a verdade para ele. Você precisa estar perto de pessoas que tenham coragem de falar a verdade para você. Porque talvez isso te salve do pior. A mulher, a esposa, tem que ter a coragem de falar a verdade para o marido. Da maneira certa, da maneira adequada, mas ela precisa ter coragem para falar a verdade. O maridão precisa ter coragem. Eu sei que você tem medo da sua esposa. Eu sei que você não tem coragem de enfrentar a fera. Mas você precisa, ora para o Senhor te ajudar. Ora para Deus te ajudar. Ora para Deus te abençoar. Ora para Deus te dar coragem. Para você poder dizer para a sua esposa. Vocês estão com problema? Não, né? Tão nervoso não, né, filho? É porque você começa a falar das esposas, aí os caras que é casado começam a se tremer aqui, né? E tem logo quantos aqui, ó? Tudinho, meu Deus. Não, menos esse, né? Tá solteiro, gente, ainda, irmão, aqui, viu? Só ele, usou tudo já casado. Aí fala em temer da esposa, os dedos começam a se tremer, a mão começa a... Enfim, Deus abençoe vocês, viu? Você precisa ter coragem de falar a verdade. O melhor amigo não é aquele que aplaude o seu erro. É aquele que tem coragem de
levantar como uma voz profética na sua vida. Se o seu líder, preste atenção, baixa um pouquinho, por favor. Se o seu líder só aplaude você, vai lá, vai lá, vai lá. Chama o líder e diz assim, vamos deixar de brincadeira, começa a liderar de verdade. Vamos deixar de brincadeira. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos. Fortalecerá os teus ossos, criatura. Ainda está gravando online, o pessoal está rindo de você, tá vendo? Queridos, não queira perto de você somente quem te aplaude. É muito bom para o nosso ego. Pessoas que só nos apoiam, pessoas que só nos incentivam, muito bom. Mas é importante ter pessoas que te abram os seus olhos para a verdade que você precisa enxergar. Davi era um grande homem de Deus, conquistou grandes coisas, chegou num lugar altíssimo, mas quando ele estava errado, ele não conseguia enxergar o seu erro. Ele não conseguia enxergar que estava numa trama terrível, de morte, de destruição. Alguém falou para ele, alguém o alertou, alguém abriu os olhos dele. E o resultado é o salmo que nós vamos ler agora, Salmo 51. Salmo 51. Eu quero que você abra aí, se você puder, vai estar projetando aqui, mas Salmo de Davi. Depois de haver ele cometido adultério. Versículo 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem me tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas nos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois, se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezados por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos no teu altar. Amém, queridos?
Esse é Davi, que depois de ter sido confrontado pelo seu erro, se prostra em arrependimento diante de Deus. Quando eu olho um salmo como esse, eu fico dizendo, meu Deus, esse homem conhecia tudo sobre a graça. Esse homem tinha um conhecimento profundo sobre a graça de Deus. Como que alguém consegue se arrepender num nível tão profundo como esse? E quando você olha, ele não está questionando, Deus, por que eu vou perder o meu reino? Deus, por que eu vou perder o palácio? Por que eu vou deixar de ser rei? Por que eu vou perder isso? Não, a preocupação dele qual é? Deus, não ausentes de mim o teu Espírito. Não retires de mim a tua presença. Para ele isso é importante, é a presença de Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Todos nós temos situações, circunstâncias na vida que muitas vezes precisam passar pelo caminho do arrependimento. Muitas vezes não são coisas tão profundas como foi Davi. Não são erros tão graves como foi o de Davi. Mas são situações que precisam passar pelo caminho do arrependimento. E hoje Deus está nos dando a oportunidade de passar por esse caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, aleluia. oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. E mostra a essa geração seus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo meu ser. E faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. E fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor
pare, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você pudesse apresentar ao Senhor alguma situação que no seu entendimento você feriu o Senhor, você feriu sua santidade com o Senhor, você errou, você pecou, alguma coisa que talvez não esteja alinhado com a vontade de Deus na sua vida. E esse é o momento, essa é a hora de você rasgar seu coração diante do Senhor. Talvez tenha sido exatamente por isso que você veio aqui hoje, porque Deus quer trazer algo novo sobre você. Deus quer interromper um ciclo de morte. Deus quer interromper um ciclo de morte, de destruição que talvez tenha se levantado na sua vida. Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Ele colheu um penoso fruto pelo seu erro. Mas o arrependimento do coração dele estabeleceu um limite para que isso acontecesse. Poderia ter sido pior, mas em tempo ele se arrependeu. O profeta foi lá, liberou uma palavra de Deus para ele. Foi duro que ele colheu. Foi duro que ele colheu. Mas há um testemunho de Deus. Davi foi um homem que serviu ao Senhor de todo o seu coração, obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então você coloca seu coração diante de Deus, pede perdão ao Senhor, pede perdão, não faz promessas, mas pede perdão ao Senhor. Não se preocupa com coisas que talvez você possa perder. Não, a presença de Deus é o teu bem mais valioso. A santidade do Senhor é o que há de mais precioso na nossa vida. A nossa comunhão com Deus, ser templo, morada do Espírito Santo, é mais valioso do que qualquer coisa. Nada se compara com a grandeza de Deus na nossa vida. Nada se compara com a glória de Deus na nossa vida. Nós somos templo e morada do seu Espírito. Isso deve ser preservado. Esse deve ser o motivo do nosso alvo, o nosso foco. Não perder a glória, não perder a presença de Deus nas nossas vidas. No nome de Jesus, com a mão no seu coração, se humilhe, quebrante seu coração. Quebrante seu coração na presença dEle. Deixa o Espírito Santo vir sobre você, remover todo o peso da culpa, do pecado, toda angústia que muitas vezes o pecado deixa no nosso coração. Deixa o Espírito Santo trazer cura sobre você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu oro agora. E eu intercedo pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Se há algum coração quebrado pelo pecado, pela culpa, pelo erro, se há arrependimento, Senhor, eu intercedo sobre a vida dos teus filhos, para que o sangue de Jesus venha sobre cada um e lave, restaure e transforme. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Com a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. E eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu entrego a minha vida com confiança na tua presença, no nome de Jesus. Diga: e eu reconheço o sacrifício de Jesus
na cruz do Calvário, em meu favor. Diga no nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, se você fez essa oração e você está nos visitando hoje, ou está acompanhando o nosso culto online pela primeira vez, se você fez essa oração, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou talvez você esteja se reconciliando com Ele. E se essa oração representa uma verdade, e se você deseja sim entregar sua vida ao Senhor Jesus, enquanto nós estivermos ministrando parte dessa canção, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, confirmando a sua oração, entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: queira do seu lado, queira perto de você pessoas que tenham coragem de te falar a verdade.